Capítulo 3. Tarsis, a Bela. Tanis abriu o mapa do Kender. Eles tinham chegado ao pé das colinas estéreis e sem árvores, que de acordo com o mapa deveriam oferecer uma vista panorâmica da cidade de Tarsis. Seria loucura subir essas colinas durante o dia, disse Sturm, tirando o cachecol de cima de sua boca. Nós seríamos totalmente visíveis a centenas de quilômetros. Tem razão, Tanis concordou. Acamparemos aqui, no sopé das colinas, mas eu subirei para dar uma olhada na cidade. Eu não estou gostando nem um pouco disso. Sturm resmungou abatido. Alguma coisa está muito errada. Você quer que eu vá com você? Tanis balançou a cabeça ao ver o cansaço no rosto do cavaleiro. É melhor você organizar o resto do pessoal. Vestindo um manto branco de inverno, ele preparou-se para escalar as colinas encobertas de neve, na qual havia rochas espalhadas pelo chão. Logo então ele sentiu uma mão fria em seu braço, quando estava pronto para começar a escalada. Ele virou-se e deu de cara com os olhos do mago. Eu vou com você, Rastlin sussurrou. Tanis o encarou perplexo e depois olhou para as colinas. A escalada não seria fácil e ele sabia que o mago não gostava de esforços físicos intensos. Rastlin entendeu seu olhar. Meu irmão me ajudará, ele disse e acenou a Caramon, que se mostrou surpreso, mas levantou-se e imediatamente pôs-se ao lado do irmão. Eu quero ver a cidade de Tarsis, a Bela. Tanis olhava para o mago um tanto nervoso, mas o rosto de Rastlin continuava impassível e frio, como o metal com o qual ele parecia. Muito bem, disse o meio-elfo enquanto estudava Rastlin. Mas você será tão visível naquela montanha quanto uma mancha de sangue. Cubra-se com uma capa branca. O sorriso sardônico do meio-elfo era quase uma imitação perfeita do próprio sorriso de Rastlin. Pegue uma emprestada com Elistan. Em pé, no topo da colina, de onde se avistava o legendário porto da cidade de Tarsis, Tanis começou a praguejar baixinho, o que criava pequenas nuvens de fumaça, quando seu hálito quente se condensava no ar frio. Puxando o capuz do grosso manto sobre a cabeça, ele fitou a cidade que se estendia abaixo como uma triste desilusão. Caramon cutucou seu irmão gêmeo. Rast, ele disse. Qual é o problema? Não estou entendendo. Rastlin tossiu. É que seu cérebro está localizado no braço com o que você empunha a espada, meu irmão. O mago murmurou sarcasticamente. Olhe para Tarsis, a lendária cidade portuária. O que é que você vê? Bem, Caramon olhou com os olhos semicerrados. É uma das maiores cidades que eu já vi. E tem navios, como ouvimos dizer. Navios de velas brancas de Tarsis, a Bela. Rastlin citou as palavras irritado. Olha os navios, meu irmão. Você nota alguma coisa peculiar a respeito deles? Bem, eles não estão em bom estado. As velas estão rasgadas e... Caramon piscou. Depois ele arquejou. Não tem água? Muito observador. Mas o mapa do Kender é de antes do cataclismo. Tanis interrompeu. Droga. Eu deveria ter considerado esta possibilidade. Tarsis a Bela, o porto legendário, agora não tem nenhuma saída para o mar. Sim. Ela está assim há 300 anos. Rastlin sussurrou. Quando caiu do céu a montanha flamejante, criou alguns mares, como nós vimos em Shak-Tsaroth. Mas ela também destruiu outros. Agora o que vamos fazer com os refugiados? Diga, meio-elfo. Eu não tenho como saber. Tanis retrucou irritado. Ele olhou para a cidade abaixo e depois virou-se na direção deles. Não é bom ficarmos aqui. O mar não vai voltar só porque a gente quer. Ele começou a descer lentamente a encosta. O que vamos fazer? Caramon perguntou a seu irmão. Nós não podemos voltar à Porta Sul. Eu percebi que alguém ou alguma coisa está nos perseguindo. Ele espiou em volta, preocupado.
Eu sinto olhos nos observando, mesmo agora. Rastlin colocou a mão no braço de seu irmão. Durante um raro momento, os dois pareceram extraordinariamente iguais. A luz e a escuridão não eram mais diferentes do que os dois gêmeos. Você é sábio por confiar em seus próprios sentimentos, meu irmão. Rastlin disse suavemente. Um grande perigo e um grande mal nos cercam. Essa sensação vem crescendo em mim desde que o povo chegou à Porta Sul. Eu tentei avisá-los. Ele parou de falar devido a um acesso de tosse. Como você sabe? Caramon perguntou. Rastlin balançou a cabeça. Durante um bom tempo, foi incapaz de responder. Depois, quando a tosse passou, ele respirou tremendo e olhou irritado para seu irmão. Você ainda não aprendeu? Ele disse com melancolia. Vamos dizer assim. Eu sei. Eu paguei pelo meu conhecimento nas torres da alta magia. Eu paguei por isso com o meu corpo e quase tive de pagar com a minha própria sanidade. Eu paguei por isso. Rastlin parou e encarou seu irmão gêmeo. Caramon ficou pálido e calado, como ele sempre fica toda vez que o teste é mencionado. Ele começou a dizer alguma coisa meio que engasgado e depois pigarreou. É que eu não consigo entender. Rastlin suspirou e balançou a cabeça enquanto retirava o braço que ele descansava no irmão. Depois ele apoiou no cajado e começou a descer a colina. E você não vai entender. Nunca! Ele murmurou. 300 anos atrás, Tarsis Abela era a capital de todas as terras da Albanazínia. Daqui lançavam-se ao mar os navios de velas brancas em direção a todas as terras conhecidas de Krynn. Para cá também eles retornavam, trazendo todos os tipos de objetos preciosos e curiosos, hediondos e delicados. O mercado tarsiano era uma verdadeira maravilha. Marinheiros fanfarravam pelas suas ruas usando brincos de ouro que luziam tanto quanto as facas que eles carregavam. Os navios traziam pessoas exóticas de terras distantes para vender sua mercadoria. Algumas vestiam roupas de seda esvoaçante, de cores berrantes, adornadas com joias. Eles vendiam chás e especiarias, laranjas e pérolas e aves em gaiolas. Outras, vestidas com roupas toscas de couro, vendiam peles exuberantes de animais estranhos que eram tão grotescos quanto aqueles que os caçavam. É claro que também havia compradores no mercado tarsiano quase tão estranhos, exóticos e perigosos quanto os vendedores. Feiticeiros vestindo roupas brancas, vermelhas ou negras andavam pelos bazares à procura de ingredientes raros para suas mágicas. Desacreditados já nessa época, eles caminhavam no meio da multidão, isolados e sozinhos. Poucas pessoas falavam até mesmo com aqueles que usavam vestes brancas, e ninguém jamais os enganava. Clérigos também buscavam ingredientes para suas poções de cura, pois havia clérigos em Krynn antes do cataclismo. Alguns adoravam os deuses do bem, outros os deuses da neutralidade e alguns os deuses do mal. Todos tinham grande poder. Suas preces eram atendidas, tanto para o bem quanto para o mal. E sempre andando em meio a todas essas pessoas estranhas e exóticas, reunidas no bazar de Tarsis, estavam os cavaleiros de Solâmnia, que mantinham a ordem, guardavam as terras e viviam em suas vidas disciplinadas em estrita observância do código e da medida. Os cavaleiros eram seguidores de Paladine e eram famosos por sua obediência respeitosa aos deuses. A cidade fortificada de Tarsis tinha seu próprio exército e, por isso, se dizia, nunca tinha caído diante de uma força invasora. A cidade era governada, sob os olhos vigilantes dos cavaleiros, por uma família de lordes e teve a sorte de estar sob os cuidados de uma família que possuía bom senso, sensibilidade e justiça. Tarsis tornou-se o centro de cultura. Sábios das terras vizinhas visitavam-na para compartilhar sua sabedoria. Escolas e uma grande biblioteca foram criadas e templos foram construídos para os deuses. Jovens, com sede de conhecimento, tanto homens quanto mulheres, iam a Tarsis para estudar. As primeiras guerras dos dragões não tinham afetado Tarsis. A enorme cidade fortificada e seu formidável exército
Suas frotas de navios de velas brancas e os vigilantes cavaleiros de Solâmnia intimidavam até mesmo a rainha das trevas. Antes dela ser capaz de consolidar seu poder e atacar a capital, Uma afastou os dragões dela dos céus. Por isso, Tarsis prosperou e tornou-se, durante a Era do Poder, uma das cidades mais ricas e altivas de Krynn. E como havia acontecido com muitas outras cidades de Krynn, com o orgulho cresceu também a sua vaidade. Tarsis começou a querer cada vez mais riqueza, poder e glória. O povo adorava o rei sacerdote de Ishtar, e ele, vendo o sofrimento em suas terras, passou a exigir dos deuses com arrogância aquilo que tinham concedido a Uma com humildade. Até mesmo os cavaleiros de Solâmnia, confinados pelas rígidas leis da medida e presos a uma religião que tinha um excesso de ritual, mas pouca profundidade, foram dominados pelo poderoso rei sacerdote. Aí veio o cataclismo. Foi uma noite de terror na qual choveu fogo. O chão ergueu-se e se abriu enquanto os deuses, em sua justa ira, arremessaram uma montanha de pedra sobre Krynn, punindo o rei sacerdote de Ishtar e o povo por seu orgulho. O povo pediu ajuda aos cavaleiros de Solâmnia. Vocês que são justos e honrados, ajudem-nos! Eles gritavam. Aplaquem a ira dos deuses! Mas os cavaleiros não podiam fazer nada. O fogo caiu dos céus e a terra partiu-se debaixo dos seus pés. As águas do mar desapareceram e os navios tombaram. O muro da cidade desmoronou. Quando a noite de terror terminou em Tarsis, não tinha mais saída para o mar. Os navios de velas brancas estavam deitados na areia, como pássaros feridos. Os sobreviventes tentaram reconstruir a cidade, na esperança de ver a qualquer momento os cavaleiros de Solâmnia virem de suas grandes fortalezas ao norte, de Palantas Solantus, do forte de Vingard, Telgard, marchando em direção a Tarsis, para ajudá-los e protegê-los mais uma vez. Mas os cavaleiros não vieram. Eles tinham seus próprios problemas e não podiam sair de Solâmnia. Mesmo que ele fosse incapaz de vir, um novo mar havia dividido as terras de Albanazínia. Os anões do Reino das Montanhas de Thorbadin fecharam os portões e se recusaram a deixar quem quer que fosse entrar, e dessa forma bloquearam as passagens na montanha. Os elfos recolheram-se em Kholinestir, cuidando de suas feridas e culpando os humanos pela catástrofe. Em pouco tempo, Tarsis perdeu todo o contato com o mundo ao norte. E então, depois do cataclismo, quando a cidade parecia ter sido abandonada pelos cavaleiros, veio o dia do desterro. O lorde da cidade foi colocado numa posição delicada. Ele não acreditava realmente que os cavaleiros fossem corruptos, mas sabia que o povo precisava de alguém ou alguma coisa em quem colocar a culpa. Se apoiasse os cavaleiros, ele perderia o controle da cidade e então ele foi obrigado a fechar os olhos às multidões enfurecidas que atacaram os poucos cavaleiros que restavam em Tarsis. Então eles foram expulsos da cidade ou assassinados. Depois de algum tempo, a ordem foi restaurada em Tarsis. O Lorde e sua família criaram um novo exército, mas muita coisa tinha mudado. O povo começou a acreditar que os antigos deuses que eles haviam adorado durante tanto tempo tinham se afastado deles. Eles encontraram novos deuses para adorar, apesar destes novos deuses raramente atenderem suas preces. Todos os poderes clericais que haviam estado presentes nas terras antes do cataclismo se perderam. Proliferaram os clérigos com falsas promessas e esperanças injustificadas. Curandeiros charlatões viviam naquelas terras, vendendo falsos remédios que prometiam curar todos os males. E com o passar do tempo, muitas pessoas se afastaram de Tarsis. Os marinheiros não andavam mais pelo mercado. Elfos, anões e outras raças também não retornaram. As pessoas que permaneceram em Tarsis gostavam dessa mudança. Elas começaram a ter medo e a desconfiar do mundo de fora. Os estranhos não eram mais bem-vindos. Mas Tarsis tinha sido um centro de comércio durante tanto tempo e que as pessoas que viviam na área rural, em torno da cidade, que ainda eram capazes de ir a Tarsis, continuaram a fazê-lo. A parte externa do centro da cidade foi reconstruída. A parte interna, como os templos, as escolas e a grande biblioteca, foi deixada às ruínas.
O bazar foi reaberto, só que agora era um mercado para fazendeiros e um fórum para falsos clérigos pregarem novas religiões. A paz se estabeleceu sobre a cidade como um cobertor. Os antigos dias de glória pareciam um sonho e talvez ninguém acreditasse neles. Não fossem as evidências no centro da cidade, Tarsis ouviu boatos de guerra, é claro, mas esses boatos normalmente não eram levados em conta. Embora o Lorde tenha enviado seu exército para guardar as planícies ao sul, se alguém perguntasse por quê, ele dizia apenas que era um exército e nada mais. Afinal de contas, esses rumores vieram do norte e todos sabiam que os cavaleiros de Solâmia estavam tentando desesperadamente restabelecer seu poder, e era impressionante ver a que ponto chegavam os traiçoeiros cavaleiros. Espalhar rumores sobre o retorno dos dragões. Esta era Tarsis, a Bela, a cidade em que os companheiros entraram naquela manhã logo depois do nascer do sol.